Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, aqui estamos, aquecidos pela luz dourada do sol, por essa natureza que nos agasalha em suas vibrações salutares, e sentindo a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus na terra, que vieram ter conosco para suprir as nossas imensas dificuldades, para poderem derramar sobre nossos pensamentos as vibrações da esperança e do bom ânimo, da confiança, Senhor Jesus, de que somos capazes de vencer a nós mesmos. Jesus, Mestre amado, ensina-nos a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no trabalho do bem constante. Entre irmãos de tantas terras, de tantas paragens, neste planeta educandário onde estamos matriculados, para aprendermos as lições sábias do amor e da verdade, nos curvamos, Senhor, diante da grandeza do seu amor e te pedimos humildemente que ampare a todos nós, a humanidade da terra, hoje e sempre, e que assim seja, Mestre. Nós estamos refletindo sobre a palavra nos relacionamentos e trouxemos ainda do Evangelho o item sobre o dever moral, que diz assim: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a se dobrar às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O dever, enquanto bravura da alma, é uma vibração de encorajamento diante das escolhas. O espírito que traz o dever muito retamente cumprido, sendo o dever uma consequência da estrutura da razão, e a razão tendo como pilares a inteligência, o conhecimento vivenciado, vai gerar o discernimento. Então, o dever, ele está vinculado ao discernimento, que é fruto de uma razão estruturada em bases morais. Ele afronta as angústias. Ele não se intimida, o espírito imbuído do dever, ele não se intimida diante das situações angustiosas da luta. Austero enquanto sobriedade, para a retidão do seu caráter, e flexível enquanto a indulgência, para a compreensão extremada do momento do outro. Então, é indulgente. O homem que cumpre o dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. Por isso que nós estamos falando hoje do dever enquanto discernimento. Porque juiz em sua própria causa, ele pode fazer escolhas acertadas diante das suas construções morais, que passa a ser para ele o seu norte, o seu guia, as suas construções morais. E ele não vacila diante daquilo que é o dever moral, daquilo que são os valores que precisamos exercitar. Então, diante de uma situação difícil, ao invés de eu ceder às minhas más tendências, já sentindo na minha alma
o que devo fazer de bem para o outro, a nível de doar dos sentimentos, o espírito não reluta, mesmo que sofra, mas não reluta. Então, isso vai proporcionar ao espírito uma assertividade, uma confiança, um grau de convicção bem desenvolvido daquilo que realmente lhe cabe, daquilo que realmente é, daquilo que realmente necessita viver. E nesse sentido, a nossa palavra, quando é uma palavra que expressa o nosso eu, e se em nós o dever moral já está algo construído, isso também será expressado na nossa comunicação verbal. Aquele espírito que não vacila, que encoraja, que tem uma bravura de alma, que é inflexível diante das tentações, mas que é extremamente flexível e indulgente diante da dor do outro. Para que nós possamos ser severos para conosco, enquanto sóbrios, enquanto ponderados, enquanto equilíbrio, e sermos indulgentes para com o outro. Esse limite é muito tênue e necessário de nós refletirmos, né? Muitas das vezes nós somos austeros com o outro e permissivos com as nossas más paixões. E o Evangelho vem dizer que estejamos atentos às nossas más paixões, com sobriedade, com rigor, sem rigidez, com rigor, o rigorismo da verdade, né? Mas flexíveis na compreensão do outro, indulgentes. E o Emmanuel traz para nós, enquanto a palavra, que a nossa palavra, como diz Jesus, segundo Mateus 5,37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. E essa frase de Mateus, ela vem compor uma das últimas frases praticamente do Sermão da Montanha. De tudo aquilo que Jesus resume como sendo a sua doutrina de amor. E Jesus coloca o falar, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que isto hoje representa para nós a nível da característica da nossa palavra? Nós falamos algumas semanas atrás que existe a palavra reticente, que não tem consistência. A palavra titubeante, a palavra rígida, a palavra crítica, a palavra dissociada da razão. Enfim, todas as características da nossa personalidade se traduzem, entre outras formas, através da palavra. E a recomendação de Jesus em relação à nossa palavra é lembrarmos que o que é o sim, para o que devemos dizer sim em nossa vida. Não estamos dizendo que eu devo dizer sim ou não para o outro, mas para mim. Eu digo sim para mim em que situação? Eu digo não para mim em que circunstância? Em que circunstâncias eu tenho uma lucidez do discernimento de dizer sim, isso é um bem em minha vida, ainda que eu sofra e que eu tenha que dar árduos testemunhos, sim, isso é um bem em minha vida. E eu o farei, como dever moral. E quantas vezes nós estamos diante de situações que nos induzem a dizermos sim para as nossas imperfeições morais, que seria o adiamento, uma contemporização daquilo que nós trouxemos como dificuldades a serem transformadas. Observemos quantas vezes nós dissemos sim para as nossas imperfeições morais. A aplaudimos e nos comprazemos. Então, esse discernimento do sim e do não, precisamos demorar muito o pensamento em relação a nós mesmos. Quando eu quero, por dever moral, interceptar um fluxo doente que vibra em mim,
eu preciso estancar dizendo não. Isto não é um bem em minha vida. Emmanuel diz assim: o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Mas nós temos dificuldade de dizer o não para não desagradar o outro, para sermos simpáticos ou agradáveis. E com isso o nosso discernimento, ele vai se afrouxando e não se estabelece com as fibras dos valores morais. As tramas dos valores morais, essa urdidura do espírito, é que vai formar esse discernimento. E então a consciência vai agir usando, induzindo o nosso livre-arbítrio a fazer escolhas acertadas. É chegado o tempo em que nós precisamos desenvolver esse discernimento, que não vem desacompanhado do conhecimento da verdade, que não vem desacompanhado da experiência do bem, que não vem desacompanhado de um grau de maturidade do senso moral do espírito. Ele vem sempre acompanhado desses fatores. E hoje, é uma linguagem usual, a gente dizer para as pessoas mais ingênuas, por quanto desprovidas do conhecimento e da experiência, que ela é sem senso, né? Que ela é sem razão, que ela é sem noção, que é a linguagem usual. Ele é sem noção. Quando eu digo a pessoa é sem noção, eu estou dizendo é sem senso, sem razão, sem discernimento, porque o espírito ainda está na ingenuidade, né? E pode ser um espírito promissor que está a caminho, mas nesse momento está na ingenuidade. Então, o sim, ele pode ser muito agradável. Mas eu preciso saber se eu posso dizer sim, renunciarei. Sim, me sacrificarei. Sim, me devotarei. Sim, me entregarei sem reservas. Se esse é o nosso sim. Então, satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo. E, por vezes, a própria vida. Perdemos a reencarnação, adiando o sim, sim e o não, não. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, diz Emmanuel, o não deve ser dito sem aspereza. O sim não é um encantamento bajulatório de... Não, o sim é uma assertividade lúcida para mim e para o outro, porque aquilo que é um bem para mim precisa ser também o bem para o outro, para ser um bem. E o não, ele pode ser dito com amorosidade, com a vibração da verdade. Quando dizemos sim para uma criança, ela precisa sentir que sempre na vida dela, aquilo que eu disse que é sim, será sim. Quando eu digo não, o espírito precisa sentir que aquele não é um equívoco que ele estaria cometendo, e na condição de responsável por aquele espírito, de alguma forma, temporariamente responsável, eu não permitirei. Quando a criança, o jovem, amadurecer o seu próprio livre-arbítrio, terá o seu discernimento e fará as suas escolhas. No processo educativo é muito comum nós vermos essa ambivalência. Um jovem pede para fazer alguma coisa e os pais dizem sim. Se daqui 2 horas ele aprontar qualquer inadequação, eu já digo não. Então eu comecei com o sim, terminei com o não. E a mesma coisa, não, você não deve ir em tal lugar ou fazer tal coisa. Mas daqui a pouco eu vou ser dentro e falo, então tá bom, vai. Então, no processo educativo, a nossa palavra, ela precisa ser uma palavra norteadora,
que aquilo é o bem, sempre será o bem. Aquilo que não é o bem, nunca será o bem. E, portanto, a gente faz, muitas vezes, esse afrouxamento, porque nem nós estamos convictos do bem e da verdade, exatamente. Não é? Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba, educa o espírito. O que alicerça é o tom contundente no qual é vazada. Isso sim que pode ser dilacerador. É o que nós temos falado, a nossa forma de transmissão da palavra, ela vem imantada de uma carga que pode ser, como Emmanuel diz, dilaceradora, mas ela pode vir carreada por uma vibração de extremada compreensão e convicção inabalável de que aquilo é um bem na sua vida, de que aquele não é um bem na sua vida. É essa convicção do espírito que já amadureceu para isso que leva-o a ser um educador de espíritos, um evangelizador de espíritos. Um espírito que já está na luta para fazer essas conquistas, para que nós saiamos da palavra titubeante e que o espírito a nós confiado pelos processos educativos também fique vacilante, de começar a fazer manipulação. Aquilo que eu não consigo de sim com a minha mãe, eu consigo de sim com meu pai. Aquilo que eu não consigo de não, enfim, ele desenvolve um processo de manipulação, porque ele não está convicto da verdade. Quem tem que estar são os pais, que devem ter uma postura única em relação aos cuidados para com seus filhos. Ou então, quando a mãe diz, vai falar com seu pai, que o pai é a última instância, então ela está dizendo, olha, eu não sei conduzir isso, eu não sei a verdade sobre isso, eu não tenho discernimento sobre isso. Ou, eu posso pensar diferente do seu pai. E com isso, esse titubeio, essa vacilação, essa inconsistência da comunicação, pode prejudicar muito o processo educativo. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser mel ou fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Nesse entendimento do que seja a palavra nos relacionamentos, é sempre importante nós fazermos uma reflexão íntima de como é realmente a nossa palavra. Às vezes, a nossa palavra irrita sempre. Sempre. Na maior parte das vezes, a nossa palavra irrita o outro. Às vezes, na maior parte dos momentos que nós estamos com alguém, a nossa palavra não tem efeito nenhum. Em outros momentos, a nossa palavra é assertiva, é delicada, é responsável. Então, como é mesmo a nossa palavra na grande maioria das vezes? Essa é uma pergunta que nós temos que responder para nós. Essa é uma questão que nós precisamos responder para nós. Por quê? Nós estamos na Terra para realizar o que nós viemos aqui fazer. Mas sem nos conhecer, é muito difícil. Porque não nos conhecendo, nós nem sabemos que recurso possuímos para fazer aquilo que viemos realizar. Então, conhecer como é a minha palavra,
na grande maioria das vezes, com a grande maioria das pessoas, é muito importante. E às vezes, a nossa palavra com alguém que nós temos dificuldade não é uma palavra adequada. É uma palavra que causa tumulto no relacionamento. Então, se nós, na maioria das vezes, consideramos adequada a nossa palavra, mas com alguém que nós viemos nos ajustar não é, temos que dar um foco na melhoria de nós mesmos com esse alguém, para que essa palavra seja cada vez mais adequada àquilo que nós viemos realizar com aquele alguém. Então, vamos refletir no que Emmanuel diz para nós, que ele comenta assim: conversação na essência é permuta de almas. Através da palavra, damos e recebemos. Então, toda vez que nós conversamos com alguém, estamos trocando, permutando vibrações, experiência, sentimentos, vivências, mesmo que nós não percebamos naquele momento, essas permutas acontecem. Então, conversar de uma maneira inadequada com alguém significa armazenar na memória vibrações que vão necessariamente dificultar a expressão daquilo que verdadeiramente eu sou, dos recursos que eu trouxe. Porque quando uma conversa não dá certo, e portanto há ofensas, há desentendimento, há desorganização do pensamento, aquela permuta vai desestruturar a malha perispirítica. Vai causar um impacto energético. E vai ter um reflexo no que eu vou pensar daqui 1 hora, 2 horas, 5 dias. Vai ter um reflexo no que eu vou fazer e no que eu vou encontrar e com quem eu vou sintonizar. Então, estar atento 200%, todo dia, toda hora, o tempo todo, sobre a nossa fala, é um estado de vigilância extremamente necessário aos nossos pensamentos, ao espírito que somos. Então, quando ele afirma assim, entendendo-nos uns com os outros, fornecemos e adquirimos determinados recursos do espírito. Como que a gente entende? Como que nós nos entendemos uns com os outros? Pela palavra. Então, a palavra, ela é algo que permite que nós possamos adquirir recursos do espírito.
Então, quando nós estamos numa conversa edificante, numa conversa que estimula o que nós trouxemos de melhor, nós angariamos recursos, nós nos ligamos com espíritos superiores, nós estabelecemos uma sintonia muito à frente do nosso tempo. Nós passamos naquela hora a fazer parte daquele plano de Jesus para a regeneração da Terra. Nós adquirimos, naquele momento, um dos recursos mais importantes para a nossa existência dar certo, que chama sintonia, com os páramos superiores. E quando a nossa conversa não dá certo, nós perdemos essa feliz oportunidade de aumentar os recursos espirituais. Então, a importância que nós vamos precisar dar para isso, porque Emmanuel e o André Luiz comentam que a nossa conversa muitas vezes não vai agradar o outro. Muitas vezes vai, entre aspas, momentaneamente desarmonizar. Por quê? A nossa colocação muitas vezes não vai ao encontro do desequilíbrio do outro. A nossa conversa é uma conversa que vai nortear um caminho diferente. Só que nesse momento do sim, sim, não, não, que nós vamos estabelecer uma conversa firme e norteadora, mesmo que o outro tenha um comportamento contrário ao bem, isso é problema dele. Isso é uma questão que ele vai ter que resolver com ele. E Emmanuel tem uma lição espetacular, como todas, que ele diz assim: muitas vezes, o que nos dificulta no relacionamento, em relação à palavra, é que nós ficamos presos na lama. Então, porque existe lama entre aqueles que estão se ajustando. Mas nós nos esquecemos que o sol seca a lama, que a luz seca. Então, nós não devemos, de maneira nenhuma, ficarmos presos nesse conteúdo. Então ele diz assim: quantas vezes nós centralizamos a nossa atenção nas nódoas, nos defeitos, nas faltas, nas quedas, conferindo-lhes um poder que não possuem ou exagerando a sua afeição àquilo que é mal. Enquanto isso, perdemos tempo retardando as edificações espirituais que nos competem. A maneira de operários que furtam as horas do trabalho, em que se engajariam para ficar medindo a lama do caminho que o sol vai secar. Olha que expressão extraordinária. Nós ficamos perdendo o nosso tempo na lama
que o sol vai secar. Então, que a gente, com a nossa palavra, possamos realmente iluminá-la com o conhecimento da doutrina espírita, porque somos espíritas. Mas com o conhecimento que nós já estamos aprendendo a vivenciar. E não vamos ficar focados na lama que o outro traz. Porque Deus, na sua infinita bondade, vai lançar sobre ela a sua luz. E isso vai secar. E quando a gente está numa estrada que tem muita lama, a gente não passa. A gente atola. Então, às vezes, é melhor nós aguardarmos a luz, o sol, deixar secar e depois a passagem fica livre. Então, esse entendimento, ele é muito importante para nós. Tá com lama? Lança luz, que é a única forma de secar o barro. A luz do entendimento, da verdade e do Evangelho. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome, desejosos de incorporar em nossa intimidade as Tuas lições de vida eterna. Não há caminho, Senhor, que nós não possamos trilhar com a força do amor. Não há lamaceiro, Senhor, que o amor do nosso Pai não seque. Não há dificuldade em relacionamentos que nós não possamos superar. Que nós tenhamos a coragem de iluminar a nossa vida com tudo que temos aprendido. Que nós estejamos dispostos a reconciliarmos com todos aqueles que o Senhor colocou em nosso caminho, para que nós possamos ser os seus tarefeiros, seus mínimos discípulos, a contribuir com o mundo de regeneração que será instalado no planeta Terra. Convoca-nos, Senhor, para o trabalho. Convida-nos para que possamos estar dispostos ao bem e realizarmos tudo aquilo que o Senhor nos convidou para a tarefa. Envolve, Jesus, todo o planeta Terra, todos aqueles que irão partir em função da pandemia, que eles sejam recolhidos nos ambientes espirituais dos templos que a Terra dispõe, das casas espíritas, dos templos evangélicos,
católicos, budistas, de todas as religiões da terra, Senhor, para que alguém lhes fale do amor e da esperança, e que a terra de Ismael seja também um ponto para recolher aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.